Oi, gente, tá aí mais uma micropigmentação nessa sobrancelha que já é um espetáculo, né, gente? Essa sobrancelha já é muito bonita, só faltava o design para ela. Como essa cliente faz a sobrancelha em casa, ela queria dar uma demarcada, né? Queria dar uma delineada nessa sobrancelha para que ela pudesse limpar sozinha, já que ela teve a infelicidade de muitas vezes ir em alguns profissionais e não se dar muito bem com os resultados. Muitas das vezes as pessoas comiam a sobrancelha dela, ou a sobrancelha dela, como já não tinha muita forma, acabavam deixando mais sem forma ainda, e ela passou a tirar a sobrancelha sozinha em casa e fez um trabalho muito bom. Preservou muito bem a sobrancelha e a sobrancelha dela chegou aqui para mim em perfeito estado. Só que para ela tirar sozinha em casa é mais difícil. Então ela veio fazer a micropigmentação para facilitar a vida dela, né? E quando a sobrancelha da cliente é uma sobrancelha muito grossa, é bom que você entenda que, por mais que a cliente goste da sobrancelha grossa e queira preservar a espessura, em alguns casos, a sobrancelha quando não tá com uma micropigmentação, quando a sobrancelha tá natural, né? Dá para deixar ela bem grossona, ainda mais se ela tiver essa estrutura toda, tem como deixar grossona, não fica uma coisa tão cheguei. Mas se você fizer uma micropigmentação respeitando aquela espessura toda, às vezes a sobrancelha é tão grossa que chega aqui com 10, 12 milímetros de tão grossa que é. Você não vai, claro, afinar essa sobrancelha, mas você tem que entrar num equilíbrio. Se você fizer tão grossa, ao entregar o trabalho para a cliente, ela vai se estranhar, porque a sobrancelha já é grossa, você já vai colocar uma micropigmentação, vai realçar ainda mais. Então vai ficar igual a taturana. Então você pode sim dar uma leve afinada. É leve, tá, gente? Você não vai comer a sobrancelha da cliente. É uma leve afinada para você entrar num equilíbrio, num ponto de equilíbrio, porque essa sobrancelha já é cheia, é grossa e se você colocar micropigmentação dentro dela, vai realçar ainda mais. Então vai ficar muito pesado pro rostinho da cliente, vai ficar muito bruto. Você vai dar uma leve afinada, mas leve mesmo, para que não fique tão bruto, tá? Você não vai afinar muito e nem vai deixar na mesma espessura natural de uma sobrancelha tão grossa, que essa sobrancelha era muito grossa e bonita demais, natural, porém se fizesse uma micropigmentação dentro daquela espessura toda, não ia ficar legal, tá, gente? Então, quando for assim, uma sobrancelha muito grossa, tenta encontrar o ponto de equilíbrio. Não faça tão grossa. E quando a gente acaba de fazer, ela dá uma desinchada. Ao cicatrizar, a sobrancelha dá uma desinchada e ao cicatrizar, ela dá uma encolhida também. Aí você vê no dia do retoque se precisa engrossar um pouquinho mais. Mas se você fizer muito grossa, não tem como você afinar depois. Então, se ficar muito bruta, como que você faz? Não faz, né? Então, menos é mais. Eu vou sempre bater nessa tecla, menos é mais. Se essa sobrancelha é muito grossa, a cliente ama a sobrancelha grossa, você não vai desrespeitar a vontade da cliente afinando essa sobrancelha. Até porque hoje em dia, né, gente, sobrancelha fina não é tão bonito. A gente já não admira mais como já foi um dia. A sobrancelha fina de antigamente era moda e era visto como algo muito bonito. E mulher que não afinava a sobrancelha, minha mãe passou por isso. Minha mãe, na época, era comum sobrancelha fina. A sobrancelha dela, natural, era grossa, era uma sobrancelha muito bonita. Era muito grossa, porém, a moda, né, ditava que quem não fizesse a sobrancelha, quem não deixasse fininha, era vista como uma mulher desleixada. Então minha mãe entrou na moda, porque era bonito antigamente. Hoje em dia, sobrancelha fina não é bonito. Mas você também não precisa ter a sobrancelha do Saraiva, porque se fizer uma micropigmentação muito grossa, vai ficar igual do Saraiva. Se for ao natural, até fica bonito, porque a sobrancelha tem um espaçamento, né, entre um fio e outro. Apesar de grossa, não fica tão bruto, porque os fios são muito espaçadinhos.
Agora, quando você preenche ainda mais essa sobrancelha com uma micropigmentação, não pode ter essa espessura toda, tá? Para achar o equilíbrio, tente fazer um pouquinho mais fina, porque aí no retoque, se você vê que pode engrossar mais um pouquinho, aí você engrossa, tá bom? Mas vamos manter o equilíbrio. Essa sobrancelha eu fiz com a lâmina 18U, 18 milímetros. Usei o pigmento Ebony com uma gotinha do Neutralize, tá? Esticando bem a pele, tá vendo? Estiquei bem a pele. E para dar esse delineado na sobrancelha, gente, eu já falei muito. Tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro exatamente como eu faço esse esqueleto, que para fechar bem e dar esse delineado bonito na sobrancelha, eu toco exatamente na linha do design e venho boleando, como se eu estivesse contornando a linha do design com o fio do esqueleto, tá? Eu contorno essa linha do design. Assim, quando eu limpo o meu design, eu não me perco, porque eu dei uma leve contornada nesse design com esse boleado do esqueleto. Quando eu fazia o fio do esqueleto muito em pé, com aquele palitinho totalmente em pé, sem ter esse balanço, né? Esse movimento, eu me perdia muito, 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 muito. Então, eu até fiz esse vídeo mostrando no quadro exatamente como eu faço o meu design. Gente, exatamente como eu faço, eu mostrei no quadro, tá? Como eu faço meu design, não, como eu faço o meu esqueleto, para não me perder no design. Depois que a gente satura a sobrancelha, a gente faz todo esse processo, satura a sobrancelha. Quando a gente limpa o design, se a gente não souber contornar bem a nossa micro, fazer um esqueleto que contorne bem esse design, a gente não consegue transferir fielmente o design que a gente fez para a pele da cliente, tá? Então esse vídeo procura aqui no canal, ele é super interessante e vai fazer com que você não se perca nunca mais. E sim, gente, muita gente me pergunta, o que é esse gelzinho que eu uso? Gente, isso aí é o anestésico, tá? Esse gelzinho é o anestésico que eu uso e não coloco anestésico antes porque eu me perco. E pra mim, gente, é muito importante que eu não me perca no design. Se eu coloco anestésico, por mais que eu tenha todo o cuidado do mundo de tirar o anestésico, não adianta, eu acabo me perdendo. E a cliente, quando vem no meu estúdio, ela sabe que vai ter um leve incômodo, mas é muito leve mesmo, tá, gente? Não é sofrimento nenhum, tanto que vocês assistem os vídeos aqui e vê que a cliente passa de boa o processo de fazer o esqueleto, ela faz de boa, não tem sofrimento. Por quê? Primeiro que a mão tem que ser muito leve, não é uma ferida, é um arranhãozinho. Então, como o arranhão é muito superficial, ela nem sente. Tem cliente até que fala que sente muito mais a limpeza na linha, né? Quando faz a limpeza na linha, do que fazendo o próprio procedimento de micropigmentação. E a cliente, quando vem fazer a micropigmentação, sabe que vai ter um leve incômodo. Leve, gente, leve incômodo. E o que acontece? Das vezes que eu fazia aqueles furinhos na pele para botar o anestésico antes, primeiro que o anestésico não pegava muito bem, de qualquer forma ela sentia esse leve incômodo, o mesmo leve incômodo que ela sente quando eu não coloco o anestésico. Segundo que, além dela sentir ainda um leve incômodo, infelizmente eu acabava me perdendo no design. E eu prefiro que a cliente sinta esse leve incômodo fazendo o procedimento comigo, do que sentir um incômodo todos os dias ao se olhar no espelho e ver que eu me perdi na marcação e fiz uma sobrancelha torta nela. Então, gente, vocês têm que colocar na ponta do lápis o que você prefere. Muita gente insiste em colocar o anestésico antes, o anestésico não faz o efeito esperado, e além de não fazer o efeito esperado, o anestésico acaba borrando o design, e assim o profissional se perde e não passa para a pele da cliente, não consegue transferir para a pele da cliente aquele design que a cliente havia aprovado, tá? Então, ela não sente dor, não é dor,
É um incômodozinho muito leve. E depois que eu saturo, já saturo com o anestésico. E assim a cliente já não sente mais absolutamente nada, tá, gente? E outra coisa, quando o profissional está iniciando, por a pele estar anestesiada, ele acaba pesando muito a mão, tá? Ele acaba pesando muito a mão. Como a pele não está anestesiada e você tem o cuidado de não fazer a sua cliente sentir dor, você não pesa a mão e você faz o fio na camada correta. Claro que vai de profissional para profissional, tá, gente? Eu tô falando aqui a forma que eu trabalho, porque muita gente fica na dúvida. Kelly, você usou anestésico antes de fazer o esqueleto? Kelly, o que é esse gelzinho que você passa? Então, eu tô esclarecendo aqui a forma que eu trabalho, tá? Meus clientes não sofrem por isso, inclusive voltam depois, um ano depois, voltam para refazer o procedimento, estão sempre fazendo o procedimento comigo, estão sempre me indicando, não é sofrimento, tá, gente? Então você tem que pesar, você tem que botar na balança o que você prefere. Ela sentiu um leve incômodo porque ela já sabe que... muitas das vezes, gente, a cliente é toda tatuada. É tatuada da cabeça aos pés e na tatuagem os tatuadores não colocam anestésico não, tá? Elas aguentam. Então aqui no meu estúdio, para ela não sentir dor na hora, porque não é dor, é um incômodo. Falei até errado. Para ela não sentir um incômodo, se eu colocar o anestésico antes e borrar todo o meu design, ela vai sentir muito mais depois, quando se olhar no espelho, sabe? Então, eu prefiro que ela sinta um leve incômodo, que é muito leve, quando eu tô fazendo o esqueleto, do que entregar uma sobrancelha torta para ela depois. Tem gente que fala, Kelly, eu consigo fazer e não me perco. Lindo, que bom, então continue assim, tá, gente? Kelly, eu acabo me perdendo, eu borro a marcação, por mais que eu tente tirar com todo o cuidado do mundo, aquela marcação, ela fica molhada e facilmente ela apaga, facilmente ela borra, tá? Não adianta eu fazer um vídeo aqui pra vocês, porque eu posso fazer um vídeo pra vocês mostrando exatamente como eu faço. Eu posso fazer um vídeo aqui para vocês mostrando como eu tiro o anestésico. Eu posso fazer a oclusão, fazer aqueles furinhos, deixar o anestésico agir. Posso mostrar para vocês eu tirando aquele anestésico com o palitinho e aquele design ficando intacto. Posso fazer isso para vocês e fica intacto. Só que quando você está fazendo o procedimento, no meio do caminho, aquele design já está úmido, não está tão sequinho. Aquele design não está tão sequinho e no meio do caminho vou me perdendo, entende? Eu consigo sim tirar e ficar lindo. Posso fazer um vídeo mostrando para vocês como tirar perfeitamente e não borrar a marcação. Mas e quando eu começo a fazer o procedimento? E quando eu começo a fazer o meu esqueleto? Que aquele design que já está úmido por conta do anestésico começa a borrar. É isso que eu tô falando. Aí no meio do caminho ele começa a borrar e dá tudo errado. E eu não quero que dê tudo errado para a minha cliente. Não quero. Eu prezo muito pelo design, sempre falei muito aqui, porque o design é a alma da micropigmentação, é a alma, gente. Se o design estiver torto, a micropigmentação tá acabada. Não adianta você fazer uma fio bonita, fazer uma arquitetura de fios lindas e entregar um procedimento com o design todo torto. Não adianta, tá? Tanto que quando você faz um design perfeito, dentro daquele design você pode fazer qualquer técnica que você quiser. Seja fio a fio, seja shadow line, compacta, depende muito do gosto de cada cliente. Mas todos vão ficar lindos, se o design estiver perfeito. Agora, se o design estiver todo torto, não importa a técnica que você faça dentro daquela caixa. Se aquele design estiver torto, já era. Você estragou todo o seu procedimento e estragou a autoestima da sua cliente, tá? Então, preze pela autoestima da sua cliente, preze por um design perfeito. O design é a alma da micropigmentação, tá bom, gente? Então, cada um tem um jeitinho de fazer
Eu faço dessa forma, não coloco anestésico antes, por esse motivo, tá? Não critico quem faça, tá bom? Mas eu falo como eu faço e dá super certo. Se você quiser um dia experimentar fazendo assim, faça, experimente, que você não vai se arrepender.